E olha, Nath, segundo dados do Colegial Notorial do Brasil, seccional Piauí, inclusive, entre 2016, o ano em que o contrato de namoro foi criado, e 2024, foram registrados aí no Piauí cerca de 10 contratos desse tipo, viu? E hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Tabelian, nas Rio de Santos, para a gente entender um pouco mais como funcionam esses contratos de namoro, né? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Antenados. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, caros ouvintes. Eu estou aqui representando a ANOREG Piauí, que é a Associação dos Notários e Registradores. E para conversar sobre esse tema tão importante que é o contrato de namoro, pouco conhecido da população, veja aí por esse tanto, e no meu cartório, pessoalmente, só tenho conhecimento de um contrato. Até então, mas sei que vai aumentar. Nossa, olha só, gente. Vamos começar então esse bate-papo explicando. Doutora, explica pra gente como é que funcionam esses contratos de namoro. Qual que é a principal finalidade deles? Quando o casal te procura, o que ele se propõe nesse contrato? Primeira coisa, quando fala em contrato de namoro, não é que a pessoa vá pedir alguém em namoro e agora mudou, a gente precisa fazer um contrato. Não é nada disso. Um contrato de namoro, ele serve para o casal ter regras claras, porque a coisa melhor que existe são regras claras, contratos claros. Então, o contrato de namoro existe para que aquele casal diga para si e para a sociedade que o que eles têm é uma relação de namoro. Não é, por exemplo, uma união estável. Então, esse contrato de namoro, ele faz para dizer, nós estamos só namorando, não temos intenção de constituir uma família. Meu Deus! Não temos intenção de construir um patrimônio em comum. Não temos intenção de dividir nada. Então, é apenas um namoro. Então, eles vão no cartório e fazem esse contrato de namoro para deixar esta regra clara. Gente, eu tô chocada, porque assim, é muito novidade pra mim. É como se você dissesse, é um atestado de que você não quer casar com a pessoa, é isso ou não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver. O que é que acontece? Aquele contrato é naquele momento. No momento, nós temos um namoro. Ah, mas esse casal não pode casar depois? Claro que pode casar depois. Pode chegar no cartório e resolver fazer uma escritura de união estável. Mas, muitas vezes, um quer e o outro não quer. Então, ali a pessoa está dizendo, olha, isso é muito comum em pessoas que têm muito patrimônio, em famosos, tá certo? Começa a namorar uma pessoa e já fica pensando, essa pessoa vai já constituir prova de união estável. Bota e aí, logo no papel, né? Bota logo no papel. Então, daí surgiu o contrato de namoro. Nós estamos namorando. Nós não temos uma união estável. E qual que seria a diferença entre esse contrato de namoro e uma união estável de fato? É porque a união estável é uma relação contínua, duradoura e principalmente com a intenção de constituir uma família. Essa é a essência da união estável, ela tem a intenção de constituir uma família. Aquele casal se juntou, tem uma intenção de constituir uma família, tenha ou não filhos, mas esse é o motivo, E constituir acaba que uma esse família. casal constrói patrimônio ao longo desse período e quando tem uma separação, aí é onde entra a via judicial, não é isso? Não é nem judicial, Sim. mas entra a divisão de bens. Isso, quis dizer porque isso. quando eles fazem uma união estável, eles escolhem um regime de bens que vai vigorar durante aquela união estável. E essa união, se um dia ela se desfizer, vai se reger por isso que eles pactuaram. E o contrato de namoro, eles querem dizer assim, nós estamos só namorando, não temos uma união estável. Porque muitas vezes aquele casal é público, é notório, sai. Famoso. Então, para as pessoas, de um modo geral, aquilo parece uma união estável, mas eles têm um contrato que diz que só é namoro. Eles não querem constituir uma família, eles não querem ter um patrimônio comum. Nenhum entra no patrimônio do outro, cada um é livre para isso. Agora, tem uma coisa, Nádia, que eu digo sempre. As pessoas precisam renovar esse contrato de vez em quando, porque um contrato de namoro
Bom ponto. Vitor, normalmente ele é feito por prazo indeterminado. Não chega e diz assim, vamos namorar 6 meses, vamos namorar 1 ano. Aí tá namorando 6 anos. Não é assim que funciona. Então ele faz um contrato, digamos, por 1 ano. Mas é importante que renove. Tem que colocar um prazo. Fez o contrato, coloca um prazo. O ideal é que coloque um prazo, ou mesmo que faça indeterminado. Não importa. Eu sugiro que faça indeterminado. Agora, vá renovar todo ano. Por que que renova? Porque começa a namorar, tem um contrato de namoro. Sim. Aí começa, mora junto. Passinho ali para a união estável morar junto. Visto muito publicamente com a mesma pessoa. Então, já fica ali uma certeza que tem algo. Já começa a dividir as contas. Dividir as contas é muito parecido com casamento e união estável. Então, tem que renovar para dizer, continuamos em uma relação de namoro. Apesar de tudo isso, né? Porque senão vai configurar a união estável, tá certo? Doutor, e esse contrato, ele impede que uma das partes venha a pleitear direitos como se fosse uma união estável? Se você tiver o contrato de namoro renovado, ali com vontade clara, todo ano você renovou esse contrato ou numa periodicidade que você escolher, e realmente não se configurar, protege. Mas, digamos, o contrato, uma escritura pública, aí no caso, ele não pode ser mais forte que os fatos. Você fez um contrato e diz que está em namoro. Aí a pessoa prova que está morando junto, constituiu família, nasceu um rebentinho, né? Então, fica muito difícil você dizer que continua no namoro. É verdade. Algumas responsabilidades já adquiriu aí. Então, o contrato de namoro é para quem quer só namorar. Não é para quem quer ter uma união estável e se esconde um contrato de namoro. Por quê? Porque o outro lado pode provar que, apesar do contrato de namoro, existia uma união estável. Existia uma convivência pacífica, amorosa, duradoura. A intenção era constituir uma família, tanto que constituíram. Houve um esforço comum na aquisição do patrimônio dali para frente, aí configura a união estável. Eu imaginava que o contrato de namoro impunha algumas condições dentro do relacionamento. Isso não existe hoje? É outra coisa? Por exemplo, tem até alguns memes na internet, né? Se tu me trair, tu leva tanto, eu levo tanto de dinheiro. Então, assim, algumas pessoas já te procuraram para fazer contratos, né, desse tipo? Cláusulas. É possível colocar condições, cláusulas? Não é. Uma vez foi um pacto antinupcial que uma pessoa foi fazer, que é diferente. É outra coisa. Vai casar e nesse pacto queria colocar que se a mulher traísse, ela perdia direito a todo o patrimônio. Tudo a coisa só para a mulher não desconfiava do homem. Gente, isso é verdade. Era só do homem. E que se cometesse adultério, tinha sanção assim, perdia o patrimônio. E nós não lavramos essa escritura. Não, né? Um absurdo. Não, porque você não pode penalizar uma coisa que a lei não penaliza. Sim. Adultério não faz ninguém perder patrimônio. Então não podia colocar isso no documento. Teve isso. Já me deparei com esse caso e essa escritura não foi lavrada porque a pessoa só queria dessa forma. E é colocar um ilícito na escritura. Imputar um crime, né? Colocar um crime na coisa que não é ainda mais de perda de patrimônio. Mas isso, Nádia, que você perguntou é muito interessante, porque algumas pessoas pensam que o contrato de namoro é para isso, para regular essas cláusulas, né? Tu vem me ver tantas vezes na semana, vai passar o Natal comigo e não sei o quê. Muito bom. Não é nada disso. Gente, o contrato de namoro nada mais é do que um instrumento para regular relações patrimoniais, para estabelecer um limite neste relacionamento, para dizer assim, eu não estou em união estável. Eu estou com você em um contrato de namoro. Essa é a sua intenção também? Porque se não for, aí separa. Entende? Porque é para regular isso. Estou bem esclarecida agora. Entendi. E qual você, como tabeliã, qual o papel, no caso, na formalização desse contrato? E se, por exemplo, há riscos, e quais seriam os riscos, no caso, da quebra desse contrato, de fato, na prática? É verdade, ficou aí no ar. O que é que nós orientamos? Eu oriento a pessoa que ela precisa ter regras claras. Os dois querem isso, porque no cartório nós só fazemos
formalizar a vontade das pessoas, os dois têm que querer, querem um contrato de namoro, não é união estável. A primeira coisa que a gente tem que esclarecer é se é um contrato de namoro ou uma união estável, porque às vezes as partes não sabem a diferença. Não, a gente quer só um contrato de namoro. Então, um contrato de namoro significa ninguém tem direito a bens de ninguém, o que é seu, o que é do outro. Essa relação não vai misturar esses patrimônios, cada um é responsável por suas contas. Sim. Né? Então, você vai apenas ter essa relação de namoro. E aconselho que renove esse contrato de vez em quando para dizer que permanece nessa relação de namoro e se mudou a intenção, porque pode mudar. Começou numa relação de namoro e agora não, vamos fazer uma união estável. Né? Então, Casamento, né? O casamento, então se vai casar, casa, se vai fazer uma união estável, vai no cartório novamente para mudar essa escritura agora para uma união estável. Porque a união estável vai dar direito, pode dar direito à herança, pensão, divisão de patrimônio, dependendo da forma que eles escolherem essa relação patrimonial. Então é muito importante, porque muitas vezes um pensa que está no contrato de namoro, um pensa que está namorando e o outro pensa que está na união estável. Nath, a gente citou no início, né, que teve o Piauí, desde quando criou essa situação de contrato de namoro, já teve 10 casos, né? Você citou que lá no seu cartório teve um caso, né? E como é que você Mas o meu cartório é novo, eu só tenho praticamente 9 meses desse cartório, então estou achando uma estatística boa. Entendi, mas mais recente, né? Então, Olha seria só. um contrato talvez Foi mais recente. Ou mais novo, né? Final do ano passado. Pronto. Eu acho que a pergunta seria, né, por que você acha que as pessoas têm resistência ao contrato de namoro? Por que a gente tem poucos no estado? Seria esse desconhecimento que a gente está tendo hoje? Total desconhecimento. É mesmo, né? Eu até, no meu Instagram, em outubro do ano passado, fizemos uma postagem sobre contrato de namoro, ninguém se engajou, ninguém perguntou nada. As pessoas realmente não conhecem. É muito novo essa história de contrato de namoro, ainda mais aqui no Piauí. Eu até fiquei, quando chegou um, nem acreditei. E olha, como é que você tem observado essa questão de procura? E no caso, aqui você atribui um possível aumento de demanda de procura. Porque a gente, por exemplo, está aqui num programa de TV, muitas pessoas vão estar assistindo, né? Então, vai que possivelmente tem um aumento nisso, né? Claro que a gente está aqui para informar, para falar, porque é um tipo de assunto que o zero e vezeiro da internet vem à tona por conta dos famosos, né? A gente vê muitos famosos separando, contrato de namoro, essa questão de disputa judicial. Como é que se observa esse ecossistema no entorno de contratos de namoro? Né? Como é que você enxerga a importância, na verdade, desses contratos? Quando eu vi, né, quando a Noreg me passou essa demanda de vocês, aí eu até pensei, isso deve ter a ver com o Dia dos Namorados, né? Sim. Os restaurantes Já tudo que tá no mês, lotado, né? Os Sim. restaurantes lotados, 2 de junho, Dia dos Namorados. Sim. Né? Muita gente pensando, eu estou namorando, e a outra, eu estou em união estável, né? Então eu vejo que cada dia mais isso vai prosperar, vai aumentar, porque a grande vantagem é a gente não precisar acionar a justiça, não transformar o que era um relacionamento em uma disputa judicial. Então, um contrato com regras claras evita isso. Ah, mas agora a gente quer uma união estável, então a gente vai para uma união estável, muda. Quer continuar no contrato de namoro? Vamos renovar esse contrato ano a ano. A gente pode fazer com prazo determinado, ou mesmo que faça indeterminado, renovar, porque vai passando o tempo e pode ter mudado a intenção de pelo menos um ou outro. Então eu entendo que cada vez mais, tudo que vem para evitar demanda judicial, tudo que vem para conciliar, para a pessoa poder resolver, ter regras claras, facilita. Eu acredito que a população, eu espero que esse programa de vocês tenha muita audiência. Tem. E as pessoas realmente saibam disso. Então, é um esclarecimento bom para a população, é que ele faz um contrato de namoro, que a gente chama contrato, mas que no cartório é uma escritura pública, né, que representa esse contrato de namoro. E essa escritura pública, ela é feita em qualquer cartório de notas. Qualquer um faz só cartório de nota e qualquer um faz, então escolha o mais próximo da sua casa. E se você está em uma reunião de namoro, faz esse contrato. É bom para os dois. Às vezes você está namorando e fica pensando assim, a mulher pensa assim,
será que esse cara não está interessado em dividir meu apartamento, né? Aquele apartamento que eu consegui com tanto esforço? Ou ele fica pensando a mesma coisa, será que não é isso e tal? Então, assim, regras claras, estamos namorando. Hoje, o que é que acontece também? As pessoas demoram mais a casar, a formalizar, passam muito tempo namorando. E esse muito tempo namorando pode acontecer configurando uma união estável que a pessoa não queria. Então, por isso que é importante, né? Quem tem essa dúvida, fazer um contrato de namoro. Vocês não me perguntaram o preço, mas não é caro. Ah, bom. Diga Quanto é que é o Essa é valor. a próxima pergunta. Mas Viviane. diga. Pronto. Quanto que é o valor? Olha, uma escritura pública de namoro, ela fica em torno de 550, 600 reais. olha Para aí. proteger teu patrimônio, tuas relações, regras claras. Aí, às vezes, a gente pensa assim, mas eu não vou propor isso para ele, eu não vou propor isso para ele. Pra assustar, Não é delicado. né? Vai que assusta. É delicado, não vou propor porque é muito delicado. Mas olha, se não existe confiança no casal para eles estabelecerem essas regras, esse namoro já está fadado a não ir muito longe, porque não... É só dizer, olha, nós estamos aqui namorando. Né? Então, se não tem confiança para isso, aí eu não sei se vai muito longe. Eita, doutora Nazildes, um assunto polêmico, mas que precisamos quebrar o tabu, né, pra falar. Hoje em dia é tudo muito mais prático. Você é agroboy, agrogirl, dono de terras. Você quer proteger seu patrimônio, empresário aqui na nossa cidade. Obrigada, viu, doutora, pelos esclarecimentos. Foi muito bom tratar desse assunto com a senhora. Tá certo. E eu quero dizer assim, se é para existir amor, que esse amor exista num sistema de liberdade, né, num sistema de consciência e de segurança jurídica. E o contrato de namoro existe para trazer essa segurança jurídica aos relacionamentos. Tá aí, viu, cara? E quero também dizer que é uma das funções da ANOREG compartilhar informações que sejam úteis. Os cartórios hoje, eles são considerados ofício de cidadania, um lugar do cidadão, um lugar onde o cidadão resolve as suas questões de uma forma simples, porque não precisa uma demanda, é no acordo. Então, essa é uma função também da ANOREG, partilhar essas informações, e eu estou aqui representando e espero que tenha dado tudo certo. Já foi maravilhoso. Foi Adorei ótimo. bater esse papo com você. Muito obrigado, doutora.